Irmãos e irmãs, nós estamos tentando terminar a carta de Tito, não é? Parece que a cada domingo demora um tanto mais, não é? Porque paramos nesse capítulo 3 aqui, mas enfim, estamos caminhando para o fim. Deus há de nos dar essa graça. Hoje, Tito capítulo 3, os versos 10 e 11. Nós temos visto nesta carta, então, que o apóstolo Paulo escreve a Tito, e ele escreve por causa da preocupação que ele tinha em edificar uma igreja saudável. É por isso que ele deixa lá Tito, é por isso que ele instrui a Tito eleger, então, presbíteros para aquela igreja, por causa dessa sua preocupação. Ele, quando esteve lá, não pôde concluir o trabalho. E algumas coisas estavam, então, acontecendo na igreja, principalmente pela ação dos falsos mestres, que estavam, então, deturpando a vida comunitária, a vida com Deus e, acima de tudo, a glória do próprio Deus. E com as igrejas, então, ali na ilha de Creta, Paulo estava preocupado principalmente com duas questões. A primeira delas, como já disse, era formar uma igreja saudável. E uma das formas de vermos e termos uma igreja saudável é o que nós temos visto em toda a carta. Forjar uma igreja verdadeiramente cristã na sua prática diária de vida. Por isso, por várias vezes, nós vimos aqui na carta. E ele lembra, então, àqueles cristãos que eles devem viver e praticar boas obras na sua vida cotidiana. Isso deve ser algo natural na vida do cristão. E isso, então, queridos, a prática de boas obras é uma consequência da fé que se professa ter, tanto em favor dos irmãos, quanto também na direção do mundo, quanto àqueles que não conhecem a Cristo. Conhecerão muitos, desejarão conhecer verdadeiramente a Cristo, por causa de verem em nós a prática de boas obras em relação a eles mesmos, aos gentios, ou, enfim, aos não crentes. Isso irá impactá-los. E eles aí quererão saber por que vivemos desta forma. E nós teremos então a oportunidade de dizer para eles: vivo assim por causa de Cristo. Ele transformou a minha vida. Por que, queridos? O amor a Deus e a certeza da salvação são testificados, confirmados, quando, na prática, mostramos o conhecimento e mostramos essa fé que recebemos. E uma coisa muito importante, a fé que nós temos, ela não pode ser reduzida a uma mera aceitação intelectual sobre a vida e a obra de Cristo. Por vezes nós temos isso no intelecto, temos isso na mente, quem foi Cristo, o que ele fez. Mas a fé não pode ser reduzida apenas à razão, a sabermos coisas a respeito de Deus e de Cristo. A verdadeira fé cristã, ela é evidenciada na prática da compaixão, e não apenas com palavras de compaixão. Tiago fala muito sobre isso na sua carta, capítulo 2, dos versos 14 a 17. Você pode ver lá isso mais tarde. Tiago 2, 14 a 17. Então essa é a primeira preocupação de Paulo com relação aos crentes na ilha de Creta. E certamente uma preocupação com as igrejas, todas as outras conosco também. A segunda preocupação do apóstolo era referente à atuação venenosa dos falsos mestres no meio da igreja. Nós temos visto isto aqui nesta carta. A liderança antibíblica que esses falsos mestres exerciam, a maneira como eles influenciavam negativamente os crentes, levou Paulo a alertar a Tito e a baixar algumas instruções claras e severas contra esses falsos cristãos que estavam pervertendo e maculando a igreja de Cristo. Por isso, eleger presbíteros fiéis, presbíteros capacitados, que conheciam as Escrituras e, portanto, iriam lidar muito bem com estes falsos mestres.
E assim, queridos, Paulo então está preocupado em edificar uma igreja saudável. Essa deve ser também a nossa preocupação. Sermos uma igreja saudável. Não apenas uma denominação saudável, não apenas uma igreja local saudável, mas nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo neste mundo, sermos saudáveis, cristãos verdadeiros, na prática das boas obras, como também conhecendo as Escrituras e assim podemos nos defender das investidas do maligno, através até mesmo de pessoas dentro da própria igreja. Falsos mestres podem surgir no seio da igreja. Mas então, queridos, para que nós tenhamos uma igreja saudável, ou para que nós sejamos verdadeiramente uma igreja saudável, 3 pilares são necessários para que, de fato, sejamos uma igreja verdadeira, uma igreja cristã. E Paulo, nesta carta, ele fala de pelo menos 2 desses pilares. Quais são os 3 pilares para uma igreja saudável? Em primeiro lugar, uma igreja saudável deve expor fielmente as Escrituras. Deve pregar a palavra de Deus com fidelidade. Portanto, deve conhecer a palavra e deve pregar essa palavra, expor essa palavra, as Escrituras. E no contexto aqui das igrejas de Creta, o conhecimento das Escrituras era para, de fato, calar os falsos mestres. Era através da exposição fiel e autoritativa da palavra de Deus que os falsos mestres podem ser calados. O que vale, portanto, queridos, é a palavra de Deus e não a palavra dos falsos mestres. Acima de qualquer outro poder está a Escritura. Por que devemos dizer isso? Por que devemos entender isso, reconhecer isso? Que acima de qualquer outro poder está a palavra de Deus. Porque homens têm se levantado e têm se colocado numa posição autoritativa. Homens através da história. Colocando-se até acima da palavra de Deus. Igrejas têm se feito assim. Igrejas têm se colocado acima da palavra de Deus. Ou até mesmo donas da interpretação da palavra de Deus. Tem igrejas que se dizem detentoras da interpretação bíblica. Ou seja, ou os fiéis, os crentes, as pessoas acatam, aceitam como nós, igreja, estamos interpretando as Escrituras, ou eles não são cristãos. E há uma máxima onde nós podemos conferir isso na própria Escritura. A Bíblia, ela é a guardiã dela mesma. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ou seja, nós temos a liberdade de ler as Escrituras, não é? No passado não havia essa liberdade. Por isso os reformadores chegaram por volta ali de 1500, no século XVI. E eles então pegaram a palavra de Deus, imprimiram a palavra de Deus, distribuíram a palavra de Deus, dizendo o seguinte: não é a igreja a detentora da interpretação das Escrituras, mas é a própria Bíblia, é a própria palavra. Então, está aqui a Bíblia para vocês. Interpretem a Bíblia, vocês, mas de acordo com a própria Bíblia. Nós não devemos e não podemos confiar na nossa interpretação, porque homens falham, não é mesmo? Somos pecadores, mas a Bíblia não falha. Então, como então compreendermos as Escrituras? Como então interpretarmos as Escrituras? Através da própria Escritura. Quando temos um texto, vamos interpretar aquele texto, o que a Escritura diz em outros lugares a respeito daquele texto.
como a Bíblia interpreta o próprio texto. Portanto, não é o que eu digo, não é o que a igreja diz, que é a verdadeira interpretação das Escrituras. A não ser que ela, de fato, que a Bíblia tenha essa interpretação. Aí sim. E por que nós podemos afirmar isso? Lembram-se do que aconteceu com o apóstolo Paulo e Silas quando eles estiveram em Bereia? Lá, registrado em Atos, capítulo 17. O apóstolo Paulo, com Silas, já vinham, pregando o evangelho, fazendo missões, plantando igrejas, passando de cidade em cidade, lendo e estudando a Bíblia com as pessoas. E aí eles, vindo de Tessalônica, chegam em Bereia. E lá vai à sinagoga, e então ele lê as Escrituras. E nas mãos de Paulo e Silas, a Escritura que eles tinham na época era o Antigo Testamento. E eles leem e interpretam as Escrituras, aqueles bereanos ali ouvindo. E o texto nos diz lá em Atos, a partir do capítulo 17, nos diz claramente que os bereanos, eles eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles estavam conferindo com as Escrituras se de fato a interpretação que o apóstolo Paulo estava dando conferia com as Escrituras. Então não basta quem quer que seja se levantar e dizer que o que está falando, o que está pregando, o que está interpretando é a interpretação correta. É correta se estiver de acordo com as Escrituras. Portanto, crentes, irmãos, queridos, conheçamos as Escrituras. E aí ninguém nos enrola, ninguém nos passa para trás, ninguém nos ensina o que de fato não está prescrito nas Escrituras. Compreenderam? Assim, forja-se uma igreja fiel. Um dos pilares de uma igreja saudável é a interpretação fiel das Escrituras. A Bíblia explica a própria Bíblia. A autoridade da interpretação bíblica está na Bíblia. Ok? Em segundo lugar, uma igreja saudável, o segundo pilar, está na correta administração dos sacramentos, que são 2 apenas, confirmados, instituídos pelas Escrituras, pelo próprio Senhor Jesus, registrado nas Escrituras, o batismo e a ceia do Senhor. Apenas esses 2. Nesta carta de Paulo a Tito, não há nenhum problema a ser tratado nesta linha, não é? Portanto, Paulo não nos dá instrução alguma aqui com relação a isto nesta carta. Mas, em terceiro lugar, para que tenhamos uma igreja, ou sejamos uma igreja saudável, o terceiro pilar é a aplicação bíblica da disciplina eclesiástica. E é sobre este assunto que tratam os versos 10 e 11 deste capítulo 3. Ele trata da disciplina eclesiástica. E isso, queridos, deve ser sempre tratado com discernimento, com sabedoria, com autoridade, com firmeza e com amor, pois o exercício da disciplina bíblica na igreja está diretamente ligado com a santidade da igreja, com a santidade de Deus, com a pureza da igreja. Portanto, Tito 3, os versos 10 e 11, nos dizem assim, peço que você acompanhe aí na sua Bíblia: evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. O apóstolo Paulo fala claramente aqui sobre disciplina bíblica, sobre se evitar o faccioso, aquele que é intransigente, aquele que põe a sua opinião e ele não arreda 1 milímetro da sua opinião. Não da opinião da palavra de Deus, mas da sua opinião, que vai contra a palavra de Deus. Paulo está instruindo então aqui. Instruindo a igreja para que evite esse homem, comunhão com ele, contato com ele. Mas não antes de fazer o quê?
de admoestá-lo primeira e segunda vez. Queridos, quando Paulo escreve esses versos, eu creio que ele está com a mente voltada para as palavras de Jesus, quando Jesus trata a respeito da disciplina, de como é que nós cristãos, como é que podemos e como é que devemos lidar com o pecador no meio da igreja. E é por isso que eu convido vocês para irmos juntos lá para Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, a palavra do próprio Senhor Jesus vai nos ajudar a interpretar melhor esses versos 10 e 11 do capítulo 3 de Tito. Mateus capítulo 18, os versos 15 ao 20, mas nós vamos tratar dos versos 15 ao 17, apenas para trazer um contexto maior para os irmãos. Mateus 18, a partir do verso 15, então nos dizem assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo em ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio dele. Vamos orar? Pai, obrigado por tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos trazeres juntos e nos dares essa oportunidade de ouvirmos o que o Senhor tem a nos ensinar, a nos instruir nesta manhã. Abençoa-nos, Deus, com o teu Santo Espírito, aclarando, iluminando as nossas mentes e os nossos corações para acolhermos com humildade, com graça, a tua palavra, pois ela é saúde para nós, instrução para as nossas vidas. Ajuda-nos nisso, ó Deus querido, é no nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos, o capítulo 18 aqui de Mateus, Jesus Cristo ensina os seus discípulos a como se relacionar com os diversos tipos de pessoas. Como se relacionar com os irmãos, como se relacionar com a igreja. E agora aqui, então, nesses versos especificamente 15 ao 17, o Senhor Jesus vai mostrar para nós, vai ensinar para nós quais são as relações adequadas, ou como deve ser uma relação adequada entre os membros do corpo de Cristo, da igreja, entre os cidadãos dos céus. Como é que nós, crentes, irmãos em Cristo, família da fé, como é que nós devemos nos relacionar? Imediatamente antes aqui do verso 15, no verso 10 ao 14, por exemplo, só para darmos aí uma palhinha, nós vemos Jesus Cristo falando uma parábola sobre a ovelha perdida. Alguém, o pastor, percebe que no seu rebanho, não é? Essa é a ilustração, uma ovelha não está lá no aprisco. Eram 100 ovelhas que ele tinha, não é? Aí ele deixa as 99 no aprisco e vai atrás daquela ovelha perdida. Isso é uma coisa. A outra coisa é nós, não é? Uma coisa é amar uma ovelha perdida, mas a outra coisa é amar um irmão que ofendeu você. Amar o irmão que nos ofendeu. E é muito interessante quando a palavra de Deus usa o termo irmão para nós, da família da fé. Não é? Muitos de nós aqui, quero crer, têm irmãos de sangue. Não é mesmo? E não poucas vezes, eu tenho 2 irmãs, não poucas vezes havia rixas, confusões, principalmente quando crianças, não é mesmo? Adolescentes, enfim, há brigas, há rixas entre os irmãos. Mas, tendo ou não tendo essas rixas, o irmão, a irmã,
não é? Nosso irmão, nossa irmã, nunca vão deixar de serem os nossos parentes, os nossos irmãos de sangue. Pode haver desentendimentos, pode haver rixas, separações até, mas eles nunca vão deixar de ser nossos irmãos. Transportando isso para a família da fé, os irmãos, nós que convivemos, somos de Cristo, fomos trazidos à mesma família, nunca vamos deixar de ser irmãos. Portanto, vamos ter que saber lidar com isso, com as dificuldades que temos uns com os outros. É isso que Jesus está mostrando aqui para os seus discípulos. Olha o que ele diz aqui no versículo 15, não é? Ele começa dizendo assim: se teu irmão pecar, e eu creio que todas as Bíblias aqui, se forem revista atualizada, Almeida Revista Atualizada, tem aqui entre colchetes, né? Contra ti. Isso quer dizer que em alguns manuscritos, outros, no original grego, não constam essas duas palavras aqui, contra ti. Então, em alguns manuscritos, ou em algumas versões já traduzidas, seria apenas assim: se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Mas em outros manuscritos tem o contra ti. Se teu irmão pecar, contra ti. E se nós olharmos o contexto, que vem logo a seguir no versículo 21, dá-nos a entender que, de fato, o contra ti está, ou deve ser inserido. Porque, leia lá o versículo 21, depois que Jesus falou essas palavras. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, esse contexto aqui nos dá a entender que, de fato, o contra ti deveria, de fato, estar, né, inserido mesmo aqui no texto. Porque é a pergunta que o próprio Pedro faz, né? Até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Então, na conversa e no ensino de Jesus, Pedro compreendeu isso. Que, de fato, Jesus estava falando: se teu irmão pecar contra ti. Então, queridos, vamos ver aqui hoje como é que nós devemos lidar com essas questões quando algum irmão peca contra nós. Como é que Jesus deseja que nós reajamos? Como é que vamos reagir quando alguém nos ofende? Quando um irmão nos ofende, como nós devemos reagir? Jesus, então, nos ensina a como nos conduzirmos neste assunto. Em primeiro lugar, que nós devemos buscar o bem do irmão, mesmo quando fomos ofendidos por ele. E essa é uma lição super difícil, não é? Procurarmos o bem do irmão, mesmo quando ele nos ofendeu. Nós temos aqui pelo menos 5 lições. Eu quero caminhar um pouco rápido nisso aí. Vamos ver se conseguimos. Deus nos dê a graça. Em primeiro lugar, nós vemos nesse texto que o pecado, ele é uma realidade, mesmo entre os cristãos. Mesmo no meio da família da fé. Queridos irmãos e irmãs, nós somos pecadores ainda. 1 João vai dizer para nós no capítulo 1, não é? Se aquele que diz que não tem pecado, faz de Deus mentiroso. Nós somos pecadores. Ainda, infelizmente. Portanto, se somos pecadores, a primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto é que os cristãos devem esperar serem feridos, ofendidos por outros cristãos. Queridos, se vivemos no meio de pecadores, nós podemos e devemos esperar que pequem contra nós e que nós pequemos contra eles. Alguém pode pensar assim: ah, pastor, mas nós vivemos, mas é igreja, são cristãos. Sim, mas pecadores. Portanto, nós devemos esperar, nós devemos ter essa consciência
de que algum irmão pode nos ofender e que nós podemos ofender o irmão. Captamos isso? Porque o pecado é uma realidade ainda no nosso meio. Alguém disse assim: mesmo com homens de fé, o pecado se intromete com todas as suas dores e sofrimentos para quebrar a comunhão da família. Essas falhas, esses pecados não devem destruir a unidade da família da fé. É tão importante, queridos, que não fiquemos surpresos ou até fatalmente desanimados quando os cristãos falham em seu relacionamento conosco. Portanto, nós precisamos estar prontos para isso. Isso não nega o cristianismo. Isso não nega a realidade do Espírito Santo na vida das pessoas. Isso não diminui as afirmações de Cristo, ou o poder do Evangelho, ou o poder do Espírito Santo. Isso apenas diz o que Jesus disse que iria acontecer. E precisamos estar prontos para responder a isso, para reagirmos a isso da maneira correta, da maneira adequada. Portanto, a primeira lição é essa: devemos esperar ser ofendidos de vez em quando, porque ainda somos pecadores. Não fiquemos abismados, porque um irmão em Cristo me ofendeu, né, ou nos ofendeu, pecou contra nós. Esperemos por isso. Ele é um pecador. Poderia ter sido eu. Sou um pecador. Em segundo lugar, é uma situação ainda mais difícil, mesmo quando nós somos ofendidos. Mesmo quando ofendidos, os cristãos devem buscar o interesse espiritual do ofensor. Não é duro isso? Estamos nós interessados em edificar, em curar, em ajudar aquele que nos ofendeu? Porque ele é um pecador? Porque ele cometeu um pecado contra nós? Estamos interessados nele? Nós somos tão egoístas que nós somos interessados em nós mesmos. Muitas vezes a nossa primeira reação é de raiva e de ira, e ir ao encontro do distinto e despejar sobre ele toda a nossa ira. Não é? Mas o nosso interesse como cristãos deve ser em ajudá-lo, em recuperá-lo, em edificá-lo, em recuperá-lo, em cuidar dele. Por isso disse, que lição difícil. Não foi o que Jesus Cristo fez? Jesus Cristo nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Ele não esperou nós ficarmos bonzinhos. E se esperasse, nunca aconteceria. Não é mesmo? Devemos buscar, então, devemos ter interesse naquele que nos ofende. Queridos, é isso que aprendemos aqui. Mesmo quando pessoalmente ofendidos, os cristãos devem buscar primeiro os interesses espirituais dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Mesmo quando somos nós que recebemos o golpe, a ofensa, devemos pensar sobre o que é melhor para o outro. Isso é o que Jesus está nos ensinando aqui. Veja que Jesus nos exorta. Por que podemos afirmar isso? Porque Jesus nos exorta a ir e falar em particular com a pessoa que nos ofendeu. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Jesus manda então nós irmos. Alguém ofendeu você? Alguém nos ofendeu? Vamos lá conversar com ele. Particularmente. Privadamente. Não é para nós publicarmos isso. Não é para nós falarmos para outras pessoas sobre isso. Não é para nós pedirmos oração no grupo da igreja. Jesus diz aqui, vai e admoesta seu irmão. Conversa com ele. Vai lá arguí-lo entre você e ele somente. A falta foi privada? A falta foi particular?
a ofensa foi dele para com você, não tinha mais ninguém, então você vai tratar disso só entre você e não vai publicar para ninguém. Isso vai evitar envergonhar o irmão desnecessariamente. E mais, é pelo interesse na melhor maneira de recuperar aquele irmão. Ir no particular e tratar com ele somente vai levá-lo a pensar no que ele fez a você. Porque se você publica a outros o que ele fez a você, vai mudar o foco da mente, vai mudar o foco do cuidado, da recuperação. Aquele irmão não vai mais pensar no que ele fez para você. Ele vai ficar pensando agora no que você fez para ele. Envergonhou-o diante de todos, diante de muitos. E sabe lá mais quantas pessoas ficarão sabendo. Porque sabem, não é? Conta para um, para outro, e o outro vai contando, e assim a coisa vai se espalhando. E aquele interesse que você deveria ter em recuperar o irmão, em fazer naquela sua conversa pessoal com ele, que ele de fato entenda o pecado que ele cometeu contra você, isso vai se apagar da mente dele. Vai ser desviado esse motivo principal. E ele vai ter a mente dele em cima de você, do que você fez. Você pecou contra mim. Você publicou algo que era entre nós. E aí, a chance de recuperar o irmão vai por água abaixo. Por isso que Jesus diz, vai entre você e ele somente. Não fala para ninguém. Mais uma vez, fecha a boquinha, põe tramelinha. Não comente com ninguém qualquer dificuldade que você tenha com outro irmão. E se essa dificuldade foi particular, foi privada. Ok? Não vamos expor publicamente a pessoa. Não vamos envergonhá-la na frente das outras pessoas. Vá ou vamos em particular. É dessa forma que o ofensor pode ser recuperado. Em terceiro lugar, a palavra de Deus, Jesus nos diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Precisamos, portanto, confrontar aqueles que pecam contra nós com seus pecados. Quando alguém peca contra nós, nós vamos falar com a pessoa? Nós temos essa prática? Nós temos esse entendimento? Nós fazemos isso? Ou nós deixamos para lá? Estamos tão ofendidos que não vamos conversar com a pessoa. Jesus está dizendo, vai lá. Está ofendido? Vai conversar com aquele que te ofendeu. Queridos, isso não é natural em nós. Nós não fazemos isso com naturalidade. Isso é muito difícil. É mais fácil falar para os outros. É mais fácil chegar para alguém da igreja e falar, olha, fulano me ofendeu. Estou magoado. É mais fácil. Mas ir lá, falar com aquele que me ofendeu, é difícil para nós. Mas Jesus diz que essa é a maneira correta para nós nos relacionarmos bem com o povo de Deus. Porque Jesus se preocupa com a paz e a pureza da igreja. Se preocupa com a santidade no meio da família da fé. Quando nós não fazemos isso, quando nós não fazemos o correto, quando nós não confrontamos o pecador, o ofensor, nós estamos atentando contra a pureza da igreja, a santidade da igreja. Estamos atentando contra a glória de Deus. É sério isso, gente? Jesus Cristo está dizendo para nós, quero que você procure o seu irmão por causa do bem-estar espiritual dele e por causa da pureza da igreja. William Hendricks, ele comenta esse texto dizendo assim, Jesus quer dizer que o irmão ofendido deve
no espírito de amor fraternal, ir e mostrar ao pecador as suas faltas, e isso não com o propósito de receber satisfação por uma queixa pessoal, mas sim no interesse do ofensor, para que ele se arrependa e busque e encontre perdão. O nosso interesse deve ser pelo perdão dos pecados daquele que nos ofendeu. Demonstrar amor por aquele que nos ofendeu. Queremos recuperá-lo. Mais do que a nossa honra, mais do que o nosso orgulho, né? Devemos olhar humildemente, amavelmente, com amor fraternal, pela situação que o outro se encontra. O outro está em pecado. O que eu faço com alguém que está em pecado, como um cristão? Como devo agir? Queridos, Jesus não está preocupado, em primeiro lugar, aqui em resolver conflitos pessoais. Isso não é o ponto principal. Claro que está envolvido. Isso é um efeito, isso é uma consequência que vai acontecer. Isso é um benefício, resolver o conflito entre dois irmãos. Não é isso o principal ponto que Jesus está colocando aqui. Jesus está pensando na recuperação do outro, no perdão que o outro precisa. E não está enxergando, não está vendo, não está percebendo. Lembra-se quando Davi pecou? Davi pecou contra Batseba, contra Urias, contra o povo. Enfim, Davi pecou contra Deus. E enquanto ele não foi arguido por Natã, o que aconteceu com Davi? Adoeceu. Diz o texto do Salmo 51 que os ossos de Davi estavam apodrecendo, quebrando, arrebentando, enfim. Ele estava morrendo por conta do seu pecado. Aí o que Deus fez? Mandou Natã, o profeta, para fazer Davi se lembrar, confessar o seu pecado, reconhecer, voltar-se para Deus, ser curado. Queridos, quando alguém nos ofende, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, de fato for um pecado que ele cometeu, ele está sofrendo, ele está doente, ele está se acabando. O pecado mata. Não é isso que a Bíblia fala? Adão e Eva ouviram isso. Se vocês comerem dessa árvore aqui, certamente vocês vão morrer. Se vocês desobedecerem ao pecado e comerem, vocês vão morrer. O pecado mata. Qual é o nosso interesse com relação ao nosso irmão que nos ofendeu? É curar a doença dele? Eu amo o meu irmão? Amamos os nossos irmãos? Ou só amamos os irmãos que nos acarinham? Só amo os irmãos que nos acolhem, que nos abraçam? Não na pandemia. É só isso que nós amamos. Mas é aquele que nos ofende. Mas de onde vem essa capacidade de amar alguém assim? De onde vem a capacidade, queridos, de deixarmos de lado as mágoas, a dor, o ressentimento, a tristeza? Nessa questão de alguém nos ofender, de pecar contra nós, da onde vem essa capacidade? O que nos dá poder de fazermos isso? Jesus vai falar sobre isso a partir do verso 21 desse capítulo 18 de Mateus. Mas agora, ele está dizendo que a principal preocupação dele, não é? E quando houve essa quebra de comunhão entre nós, quando houve um pecado grave contra você, contra mim, contra nós, é se preocupar com o bem-estar espiritual de quem cometeu esse pecado.
Porque somos irmãos na fé. Porque professamos a mesma fé em Cristo. Efésios capítulo 6, versículo 12. Abra sua Bíblia lá. O que Jesus está querendo que nós lembremos, saibamos, tenhamos isso na mente. Efésios capítulo 6, versículo 12. Diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É questão espiritual. É o pecado, o inimigo das nossas almas, Satanás. A nossa luta não é contra o irmão que nos ofendeu. Se nós entendêssemos isso, muitas dificuldades seriam superadas. Muitas inimizades seriam evitadas. Se nós entendêssemos que a nossa luta não é contra a pessoa em si, mas é contra as hostes do inimigo, é contra o pecado, é contra as investidas de Satanás. Se nós entendemos que o ofensor é um pecador, e que nós somos também, nós devemos olhar para ele como um pecador. E devemos então agora, como cristãos, investir nele, na recuperação dele, no perdão que ele necessita. Porque ele está doente, ele está mal, ele está morrendo. Voltando lá para Mateus. Em quarto lugar, depois temos apenas mais um ponto. Os membros do corpo de Cristo precisam confrontar os cristãos impenitentes. Nós precisamos fazer isso. Mas se depois de confrontar o irmão particularmente sobre o seu pecado, ele não enxergar a sua falta, então devemos chamar testemunhas, como diz a lei. Diz lá em Deuteronômio. E falar com o nosso irmão para que o caso seja confirmado. Bom, nós fomos aqui, como diz o texto, versículo 15. Se o teu irmão pecar contra ti, vai, argui-lo entre ti e só ele. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, ó, versículo 16, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Então você foi lá uma vez, conversou com o seu irmão e disse, olha, você pecou contra mim assim, 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 assim. Ele, não, você está errado, não fiz, não é isso, não pequei. Aí você volta. E aí você leva 2 testemunhas para ir com você e vai arguí-lo da mesma maneira. Mas você vai chamar testemunhas? E qual o significado do termo testemunha? A testemunha vai de fato dizer o que realmente aconteceu. Você não vai primeiro conversar com a testemunha, com o seu irmão ou outro, e vai fazer a cabeça dele. Olha, aquele irmão fez isso, fez aquilo. Aquele irmão é assim, é assim. Aí você faz a cabeça da caveira do outro com a testemunha. Aí você vai lá, então, aí vai com a testemunha conversar com o irmão. Não. O correto é você chamar uma ou 2 testemunhas, né? E você conta de fato o que aconteceu e você diz para ela, olha, nós vamos lá, você está ouvindo o meu lado, você vai agora ouvir o lado do outro e você, por isso tem que ser testemunha idônea, honrada, não é? Experiente, irmãos sérios, cheios do Espírito Santo, né? Não é a base de fofoca, não. Ok? É gente assim. E você leva lá, e aí ele já ouviu o seu lado, e agora ele vai ouvir, ele ou eles ouvirão o lado do outro. E depois essas testemunhas vão dar o veredito. Ok? Portanto, o que Jesus nos ensina aqui é que nós temos que pensar muito bem, avaliar muito bem, se de fato
a ofensa que recebemos é de fato uma ofensa. Porque nós podemos estar inventando coisas. Não é? Porque há cristãos que são muito, assim, fáceis, não é mesmo? De se magoar. Às vezes o irmão passa por ele e não diz bom dia, pronto, me ofendeu. Cheio de dodói, não é? Então, antes de fazermos tudo isso aqui, temos que verificar, temos que olhar para nós mesmos. Foi uma ofensa mesmo? Foi grave esse pecado contra mim? Foi? Leva testemunho lá. E aí vamos acertar. Aí vamos ver. Né? Especialmente a testemunha deve ser levada para confrontar junto com você o pecador impenitente. Ele não reconhece o pecado. Ele não reconhece que de fato cometeu um erro grave, lhe ofendeu grandemente. E a testemunha então verifica isso. A testemunha confirma a questão, confirma o fato. Portanto, a escolha das testemunhas é muito importante. E, mais uma vez, lembro, a preocupação de Cristo é com a paz da igreja, com a pureza da sua igreja. E ele não deseja que essa paz seja perturbada levianamente. Né? Tratarmos de assuntos sérios, sendo que o assunto não é sério. É só uma impressão, ou má impressão que eu tive. E eu quero fazer disso uma confusão muito grande. Então nós devemos olhar para isso. O caso de fato merece isso. Jesus quer então que nós sejamos cuidadosos com essa decisão em particular. É por isso que ele nos instrui. Se o pecado de fato justificar, então, e o seu irmão não se arrepender, então é dessa maneira que nós devemos agir, levarmos aí as testemunhas. Por último, os pecadores impenitentes, porque diz aqui no versículo 17, e se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Então, o que Jesus está dizendo para nós aqui é que se todas as tentativas de acertar a questão, de curar o pecador, de levá-lo ao arrependimento, se todas essas tentativas, a minha pessoal, a nossa com as testemunhas, falharem, então nós devemos levar o caso para a igreja, publicar para a igreja. E no nosso caso, para os presbíteros da igreja, que foram eleitos pelo povo para decidir, para tratar de assuntos desta natureza. Deve ser levado para a igreja, e em nome da igreja o conselho vai lidar com essa situação e vai tentar dar a solução correta, adequada. Mas e se mesmo assim o conselho da igreja não puder levar o pecador ao reconhecimento do pecado que ele cometeu, não conseguir levá-lo a um arrependimento, então esse irmão deve ser tratado como nós vemos Jesus dizendo aqui essas palavras. Se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. O que é um gentio? O que é um publicano? Gentio é alguém não cristão, não crente, não faz parte do povo de Deus. Publicano era não era um gentio, mas era um judeu que trabalhava para o Império Romano, cobrando impostos do povo judeu. E ele não cobrava só o que o Império Romano exigia, porque o Império Romano dava liberdade para ele. Ele cobrava o que exigia, mas acrescentava mais algumas coisinhas e ficava para ele. Não é? Ou seja, na visão do povo judeu, o publicano era o maior dos pecadores. Então, se esse alguém que lhe ofendeu, confirmado pelas testemunhas, confirmado pela igreja, pelos presbíteros da igreja, ele não se arrepende, então você considera ele como um gentio, como um não crente. É por isso que Paulo diz no versículo 11 do capítulo 3 de Tito: pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando.
e por si só está condenada. Ela está condenada pelo seu próprio pecado. Não somos nós que vamos excomungar essa pessoa. Ela está se auto-excomungando. Ela não quer. Ela não quer fazer parte do povo de Deus santo. Ela não reconhece que está contra a palavra, a lei, os desígnios de Deus. A partir disso, então, ele será considerado um não-irmão. E qual é a atitude cristã nossa em relação aos não-irmãos? Qual é a nossa atitude como igreja de Cristo? Como agimos com aqueles que não são irmãos? Queremos que os não-irmãos se tornem irmãos? Portanto, queridos, quando essa pessoa, esse ofensor, ele é considerado um gentio e um publicano, quando nós fizemos tudo isso, vamos conversar com ele particularmente com as testemunhas, entregamos ele para o conselho da igreja, não significa agora que nós devemos começar a odiar essa pessoa. Ele é um pecador contumaz, ele é alguém que não reconhece o seu pecado, não se arrepende. Nós não devemos odiar ou começar a odiar essa pessoa. Ou continuar odiando, né? Se é que já estávamos odiando antes. Mas significa que nós reconhecemos que essa pessoa é um alvo de oração e evangelismo da nossa parte. Essa pessoa agora é uma pessoa que precisa ser ganha para Cristo. Porque aparentemente não tem a graça do Espírito no coração para se arrepender dos seus pecados. Queridos, esse é o objetivo da disciplina eclesiástica. Quando algum irmão é levado à disciplina pela igreja, o objetivo é recuperá-lo. Em primeiro lugar, queridos, a disciplina eclesiástica busca a autodisciplina, ou seja, que o pecador, que o ofensor, reconheça o seu pecado e se dobre diante do Senhor, da sua palavra. A disciplina eclesiástica mostra ou indica ou nos leva à disciplina mútua. Ou seja, tanto o ofensor quanto o ofendido devem reconhecer que são pecadores. E por último, a disciplina eclesiástica, como o próprio nome já diz, vai trazer disciplina para a igreja. Em que sentido? Por que é que se publica uma disciplina? Em Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer também, para que os outros, os demais, temam. Para que os demais não pratiquem o mesmo ato, não façam a mesma coisa. Não é simplesmente para expor alguém, mas é para que a santidade da igreja seja preservada e para que isso não mais aconteça, para que os outros temam, para que não venham a fazer a mesma coisa e sofrer as mesmas represárias ou a mesma disciplina. É por isso que se faz isso. Finalizando então, queridos. Primeiro, o ponto principal é que nós, os discípulos, devemos cuidar dos interesses espirituais dos nossos irmãos. Devemos desejar o crescimento dos irmãos. Devemos olhar as questões que nos acontecem no seio da igreja, principalmente as dificuldades, olharmos com os olhos espirituais. Não olharmos com carnalidade. Olharmos, entendermos que o outro é um pecador, que eu sou um pecador, que somos pecadores e que essas coisas podem acontecer no nosso meio. Mesmo quando essas pessoas nos ofendem, vamos olhar espiritualmente. Vamos buscar recuperá-las, sará-las. João Calvino disse o seguinte: Cristo nos convida, os discípulos, a perdoar uns aos outros de maneira a tentar corrigir os defeitos uns dos outros.
São duas coisinhas importantes aqui, não é? Devemos ir corrigir. Não devemos deixar o outro morrer. Vamos. Percebemos que o outro pecou, vamos corrigi-lo. Em segundo lugar, vamos nos deixar corrigir. Não é? Vamos nos deixar corrigir. Como é difícil. Tanto é difícil irmos na pessoa, quanto deixar que ela venha. Aceitar é duro. O nosso orgulho não permite o nosso pecado. Ele põe uma parede. Isso, queridos, essa questão que estamos tratando aqui é algo que deve ser considerado com prudência, com amor, porque nada é mais difícil do que perdoar os pecados e, ao mesmo tempo, confrontá-los com os seus pecados. Como nós equilibramos isso? A maioria de nós ou caminha para um lado ou caminha para o outro. Falta o equilíbrio. Nós somos, por vezes, muito complacentes com o pecado e o pecador. E dificilmente temos uma preocupação espiritual com relação a outra pessoa. Alguns de nós, queridos, não estamos prontos para o confronto. Não perdoamos. E Jesus, nesta passagem, está dizendo que nós devemos estar preparados para fazermos as duas coisas: confrontar e perdoar. Precisamos ter um espírito de perdão. Mas se o pecado não for sério o suficiente, precisamos conversar sobre isso com o nosso irmão para que ele cresça ou possa crescer na graça. Isso é difícil, mas é o certo a fazer. Quem é suficiente para isso? Quem de nós? Portanto, irmãos e irmãs, que Deus nos dê a graça de nós vivermos uns com os outros como uma família, cuidando do outro, cuidando dos melhores interesses espirituais uns dos outros, porque isso está diretamente ligado com a glória de Deus, com a santidade da igreja, com a pureza da igreja do nosso Senhor Jesus, com a pureza da igreja de Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar esse hino que trata exatamente da pureza. Pode colocar para mim a letra lá, por favor, Thomas? Mais pureza dá-me, mais horror ao mal, mais calma em pesares, mais alto ideal. Próximo. Próxima página. Obrigado. Mais fé no meu mestre, mais consagração, mais gozo em servi-lo, mais grata oração. Vamos cantar? Com fé, cheio da graça, cheios do Espírito Santo do Senhor. Vamos cantar, vamos louvar, adorar o nome do nosso Deus.